Continuando a falar sobre o tema segurança da informação, vamos aproveitar para falar em medidas de proteção, princípios de prevenção e proteção e sistemas de detecção de intrusos. Segurança da informação visa a proteção dos dados e informações de utilizadores ou organizações e para isso possui um conjunto de princípios técnicos, protocolos, normas e regras que visam garantir um melhor nível de confiabilidade. Confidencialidade. Trata-se de uma garantia de que a informação não é disponibilizada ou divulgada a utilizadores, entidades ou processos não autorizados, geralmente restringindo o acesso mediante o uso de um nome de utilizador e password. Integridade. É a propriedade que garante a exatidão e corretude da informação, ou seja, trata-se da garantia de que uma mensagem não foi alterada durante a transmissão. Autenticidade é a garantia de que a entidade é o que a mesma diz ser, ou seja, os dados que são fornecidos são verdadeiros ou que o utilizador é realmente o utilizador em causa. Por fim, o último princípio de segurança da informação, que é a disponibilidade, é a propriedade de que um sistema possa estar acessível e utilizável sob demanda de uma entidade autorizada a qualquer momento para solicitação. Não repúdio. É a capacidade de comprovar a ocorrência de uma reivindicação, de um invento ou a ação e suas entidades originais. Quando uma mensagem é enviada, o destinatário pode provar que esta realmente foi enviada por determinada entidade ou o processo inverso. Também se tem a possibilidade que uma pessoa não consiga negar um ato ou documento de sua autoria e essa garantia é a condição necessária para a validade jurídica de documentos e transações digitais. Agora vamos falar de prevenção. Proteção do hardware. Impedir acessos físicos não autorizados à infraestrutura da rede, permitindo roubos de dados, etc. Proteção de ficheiros e dados, proporcionando pela autenticação, controle de acesso e sistemas antivírus. No processo de autenticação é verificada a identidade do utilizador. A proteção do perímetro tem a ver com ferramentas de firewall, routers, cuidam desse aspecto, mantendo a rede protegida contra tentativas de intrusão. Ou seja, para mantermos o nosso sistema de informação seguro, temos que primeiro proteger o nosso hardware, não permitir que outras pessoas tenham acesso a ele, principalmente as não autorizadas. Temos que proteger os nossos ficheiros contra terceiros. E além disso, temos que criar ferramentas de difícil penetração no nosso sistema. Formas de detecção. Temos os alertas. São sistemas de detecção de intrusões, alertam os responsáveis pela segurança sobre qualquer sinal de intrusão ou mudança suspeita no comportamento da rede, que possa significar um padrão de ataque. Esses avisos podem vir por e-mail, por mensagem para o telemóvel, etc. Auditoria. Periodicamente deve-se analisar os componentes críticos do sistema e à procura de mudanças suspeitas. Formas de recuperar. Primeiro temos os backups de dados, que devemos manter sempre atualizados em suporte confiável e separados fisicamente e logicamente dos servidores. Aplicativos de backup, ferramentas que proporcionam a recuperação rápida e confiável dos dados atualizados em caso de perda das informações originais do sistema. E, por fim, backup do hardware. A existência de hardware reserva, fornecimento autónomo de energias, com linhas de dados redundantes, etc. Proteção contra ataques. Temos que proteger da rede e da navegação da internet. Manutenção e atualização de constantes sistemas. Orientação dos
utilizadores para identificar riscos e prevenir ataques. A rede da empresa deve estar protegida. Devemos utilizar um firewall com regras de bloqueio adequadamente configuradas e atualizadas. Existem soluções complexas de rede Linux com firewall, proxy e outros serviços. O pfSense, como alternativa de software livre, soluções conhecidas como firewall UTM ou outras de mercado, SonicWall, Fortinet, Juniper Networks, Sophos, entre outras. Estas soluções têm como característica comum a necessidade de alto investimento em equipamentos e necessidades de manutenção constante profissionais especializados. Daí, se a nossa rede não exigir muita segurança, se calhar não investimos em ferramentas tão sofisticadas. Deve-se investir em ferramentas tão sofisticadas quando se pretende o máximo de segurança da rede e tem informação que deve ser protegida. Manutenção e atualização constante de sistemas. Fabricantes de sistemas e antivírus acompanham o tempo real o surgimento de novos métodos e técnicas de ataque e sempre que identificado algo novo, rapidamente implementam correções e a proteção adequada aos seus sistemas. O hardware bem configurado, como router sem portas ou um proxy, etc., também pode ser um meio de segurança. Orientar os utilizadores a identificarem possíveis ameaças. Evitarem ações que possam permitir alguma entrada de vírus. E antes de qualquer medida ser implementada, comece por orientar e informar todos os colaboradores da organização sobre os riscos, prejuízos, formas de ataque e o que fazer para evitar tais incidentes. Os criminosos procuram explorar a falta de conhecimento e curiosidade dos utilizadores, enviando mensagens falsas por e-mail, um conjunto de populares ou se passando por pessoas conhecidas e confiáveis, induzindo os utilizadores a clicarem em links contidos nos conteúdos de mensagens que direcionam para sites não seriam. Essa técnica é conhecida como phishing. Orientar nossos colaboradores a procurarem nas mensagens, por exemplo, a proveniência, os links, o texto, o conteúdo do texto, etc. Porque se nós recebemos uma mensagem de um banco, vem com o domínio do banco, ou seja, o mail tem à frente do arroba o domínio do banco. Se não tiver, não se deve abrir a mensagem. Por exemplo, se tiver erros de texto, os bancos não mandam para as pessoas mensagens com erros ou mensagens com pouca qualidade gráfica. Por isso, todas as mensagens que tenham esses pontos fracos não se deve abrir. Os utilizadores de uma organização devem evitar o uso das redes sociais e aceder a websites que não seja de uso profissional, de forma a evitar a criação de falhas de acesso. Não devem também ter privilégios para instalar software, por estes muitas vezes serem seduzidos por um tipo de software que pode vir infectar. Além disso, quando nós queremos instalar um software no computador grátis que vem da internet, devemos identificar a proveniência, se é fidedigno ou não, e além de devemos fazer uma pesquisa na internet sobre esse software, a ver se ele é confiável ou não. Catástrofes físicas. Temos os tremores de terra, incêndios, queda de raios, tempestade magnética, etc. E essas nas ambientais. Depois temos as políticas, são ataques terroristas, motins. E temos materiais, que é a degradação reparável, perda ou roubo de equipamentos computacionais, como discos magnéticos, computadores portáteis, etc. Falhas previsíveis do sistema. Quebra no fornecimento de energia elétrica ou falha na fonte de alimentação de um equipamento. Bloqueio na execução de aplicações dos sistemas operativos, falhas temporárias de conectividade
em parte da rede. Defesas contra atividades não autorizadas. O acesso à informação, todos os tipos de acesso a informações reservadas ou confidenciais, logo não explicitamente tornadas públicas, guardadas em sistemas computacionais ou em trânsito na rede, como clouds. Alteração de informação, incluindo-se todas as atividades que, de forma camuflada ou explícita, alterem ou eliminem informação pertencente a terceiros sem autorização, guardada em sistemas computacionais ou em trânsito na rede. Também devemos orientar nossos colaboradores para este tipo de defesa. É que, sempre que detectem algo estranho, devem comunicar ao responsável dos sistemas de informação para que este verifique ou não se trata de uma tentativa de ataque. A utilização exagerada ou abusiva de recursos computacionais. Por exemplo, o tempo de processamento, a memória primária e secundária, tempo material de impressão, ocupação de redes de comunicação, etc. Isso também pode ser um prejuízo para a empresa. Ou seja, se eu estou a alocar serviços não para o uso da empresa, mas sim para o uso pessoal, eu estou a prejudicar a empresa, estou a limitar a ação de outros colaboradores que querem trabalhar. Impedimento da prestação de serviços, DOS. O impedimento de prestação de serviço é um caso extremo de uso excessivo ou abusivo de recursos computacionais. E é extremo porque o primeiro objetivo da atividade ilícita é impedir que terceiros tenham acesso aos recursos afetados sem qualquer usufruto próprio dos mesmos. Princípios de prevenção e proteção. As formas de proteção da informação devem ser definidas a partir da análise das possíveis ameaças e riscos que a rede está submetida, com a finalidade de manter a sua confidencialidade, disponibilidade e integridade, e também para atender aos objetivos de gestão traçados pela administração. Temos alguns sistemas de detecção de intrusões. Dois deles são os baseados em host e os baseados em network. Ou seja, um está baseado no nosso servidor e outro está baseado na nossa rede. Uma anomalia é definida como algo diferente, anormal, peculiar ou que não seja facilmente classificado. Apesar desse conceito se aplicar a praticamente tudo, estamos interessados em como se aplica à segurança de computadores. Neste contexto, uma anomalia pode ser definida como ações ou dados que não sejam considerados normais por um determinado sistema, utilizador ou rede. Temos as anomalias em padrões de tráfego, em que os sistemas que procuram por anomalias de padrões de tráfego da rede são considerados sistemas de anomalias ou padrão de tráfego. Anomalias em padrões de protocolo. Os sistemas que procuram anomalias em padrões de protocolo são consideradas sistemas de anomalias em protocolo.